A vida tem momentos que parecem golpes, perdas, injustiças ou descaminhos. Momentos que ferem, que silenciam a alma e que fazem qualquer um acreditar que foi abandonado. Mas, às vezes, exatamente no instante em que achamos que tudo está ruindo, algo invisível está sendo construído. Esta história revela uma verdade profunda. Aquilo que você chama de tragédia, o tempo pode revelar como a maior bênção da sua vida. E talvez quando você terminar de ouvir, você perceba que o que está vivendo agora não é o fim. É apenas o começo do propósito. Havia um homem chamado Elias, um artesão simples, que vivia em uma pequena aldeia cercada por montanhas. Ele era conhecido por fabricar peças de madeira que pareciam ganhar vida nas mãos dele. Não era rico, mas era respeitado. Não tinha luxo, mas tinha dignidade. E, acima de tudo, tinha um coração sereno, algo raro nos tempos em que vivia. Muitos diziam que Elias parecia enxergar o mundo como ninguém via, como se conseguisse ouvir aquilo que o silêncio tenta esconder. Seu orgulho maior era seu filho, Daniel, um rapaz de 17 anos, cheio de energia e sonhos que ultrapassavam os limites da aldeia. Os dois trabalhavam juntos na pequena oficina, entre serras, madeira fresca e o cheiro de esperança que sempre pairava por ali. Elias ensinava ao filho não apenas a arte da madeira, mas a arte de viver com propósito. Tudo o que o Criador permite tem um sentido, repetia sempre. Daniel sorria, mas muitas vezes não entendia. Ele queria o mundo, queria experimentar o novo, queria correr além das montanhas, e Elias apenas dizia, no tempo certo. Mas o tempo é imprevisível, e muitas vezes chega trazendo tempestades onde esperávamos amanhecer. Numa tarde de verão, enquanto Daniel caminhava pela estrada que ligava a aldeia ao vale, um acidente mudou tudo. O rapaz escorregou nas pedras úmidas e caiu em um desfiladeiro estreito. Foi resgatado horas depois, desacordado, com o braço gravemente machucado e uma perna quebrada. Os médicos disseram que ele ficaria meses sem poder andar e talvez nunca recuperasse completamente a força da perna direita. A notícia caiu sobre Elias como um raio. A aldeia inteira foi visitar e, como sempre, todos tinham uma opinião. Que tragédia, diziam alguns. Que azar, murmuravam outros. Isso vai destruir o futuro do menino. E muitos olhavam para Elias esperando vê-lo desabar. Mas o artesão apenas pegava a mão do filho e repetia, com uma calma que irritava alguns. O Criador sabe o que faz. As pessoas saíam balançando a cabeça, comentando pelos cantos. Ele está negando a realidade, está fugindo da dor, porque não assume que isso é uma desgraça. Mas Elias não se abalava. Enquanto cuidava do filho, enquanto passava noites acordado ao lado da cama dele, enquanto enfrentava a incerteza do amanhã, sua esperança permanecia intacta. Ele não entendia o propósito, mas confiava que existia um. Os dias passaram, e a recuperação de Daniel era lenta, dolorosa e frustrante. O rapaz começou a se sentir inútil. Ele não podia ajudar na oficina, não podia correr, não podia trabalhar. Sua mente, antes cheia de sonhos, agora se enchia de sombras. Por que isso aconteceu comigo? Repetia. Por que logo agora, quando eu estava pronto para fazer minha vida acontecer? E Elias, paciente, dizia, há coisas que só o tempo revela, filho. Mas o tempo não estava gentil naquele período. Sem o trabalho do filho, Elias produzira menos peças. As economias diminuíam, as contas aumentavam, e como se não bastasse, uma forte tempestade atingiu a aldeia uma noite, destruindo parte da oficina que ele e o filho mantinham com tanto esforço. As pessoas vieram ajudar a limpar os destroços, e mais uma vez se ouviu o coro. Sua vida está desmoronando, Elias. Isso é uma sequência de tragédias. E o artesão respondia sempre com serenidade. Ainda não sei o que é, bênção ou tragédia. Só sei que Deus não erra. E quem ouvia saía irritado ou confuso. Como alguém podia falar em propósito quando tudo parecia perdido? Mas, como sempre acontece quando tudo escurece, algo inesperado estava prestes a surgir. E se você está assistindo a este vídeo, talvez esse seja o momento em que você perceba que, assim como Elias, você também não está vendo o quadro completo agora.
Meses depois, enquanto Daniel ainda se recuperava, o silêncio da aldeia foi quebrado por gritos desesperados vindos da praça. Um mensageiro do governo chegou trazendo a notícia que todos temiam. Um grande conflito havia começado nas terras vizinhas, e todos os rapazes jovens e saudáveis da aldeia seriam convocados para o exército imediatamente. O terror tomou conta das famílias. Mães choravam, pais se desesperavam, jovens tremiam ao saber que seriam enviados para uma guerra que ninguém queria, sem preparação, sem escolha, sem retorno garantido. A tragédia parecia maior do que qualquer coisa que a aldeia já tinha vivido. Um a um, os soldados anotavam os nomes. Quando chegaram em Daniel, olharam para sua perna ainda debilitada, o braço fraco e os ferimentos mal cicatrizados. O comandante balançou a cabeça e disse: "Este não pode ser levado, está incapacitado." E passou para o próximo nome. Elias respirou fundo. Não sorriu, não comemorou, não disse nada. Apenas segurou a mão do filho e a apertou. Daniel, com lágrimas nos olhos, perguntou: "Pai, quer dizer que, se eu não tivesse caído, eu seria levado agora?" Elias respondeu apenas: "Algumas quedas são livramentos disfarçados." Enquanto a aldeia inteira chorava seus jovens sendo levados, Elias e Daniel permaneceram juntos. E foi ali, naquele momento silencioso, que o rapaz compreendeu pela primeira vez o que o pai dizia sobre o tempo revelar o propósito. Ele percebeu que aquilo que parecia o pior dia da sua vida tinha sido, na verdade, o dia que salvou seu futuro. A tragédia que ele amaldiçoou tinha sido a bênção que o destino escolheu. As semanas seguintes foram marcadas por medo, rumores, perdas e dor para as famílias da aldeia. Muitos jovens nunca retornaram, outros voltaram feridos, traumatizados, quebrados por dentro. E durante todo esse período, Elias cuidou do filho, da oficina destruída e do que restava de sua vida com serenidade. Daniel começou a reaprender a andar, com passos lentos, mas cheios de significado. A oficina foi reconstruída com a ajuda de amigos que reconheceram a bondade que Elias espalhava há anos, e, surpreendentemente, as peças de madeira começaram a ser muito procuradas por viajantes que passavam pela aldeia, pois ouviram rumores sobre o artesão que enxergava com o coração. A tragédia virou propósito. A queda virou proteção. A fase escura virou luz. E quando Daniel conseguiu finalmente andar sozinho, o rapaz abraçou o pai com força e disse: "Agora eu entendo. O Criador não me tirou nada. Ele me salvou." Elias respondeu: "A vida nem sempre mostra o final quando estamos vivendo o meio. Mas nada é por acaso, filho. Nada. E talvez você esteja vivendo algo que parece perda, dor, injustiça ou derrota. Talvez você esteja achando que todo o esforço foi em vão, que o caminho se fechou, que a vida virou as costas. Mas esta história veio até você hoje por um motivo. Talvez o que você chama de tragédia seja a proteção de Deus disfarçada. Talvez algo que você queria muito teria te destruído lá na frente. Talvez a porta que se fechou não era prisão, era livramento. Às vezes Deus precisa quebrar algo para salvar você de ser quebrado. E agora eu quero te fazer uma pergunta, do fundo do coração. Qual foi a tragédia da sua vida que, com o tempo, você percebeu que era uma bênção? Escreva nos comentários. Eu confio no propósito. Isso ajuda o vídeo a alcançar outras pessoas que precisam ouvir essa mensagem hoje. E se esta história tocou seu coração, deixe o seu like para que possamos continuar trazendo mensagens de fé, esperança e transformação. Inscreva-se no canal para ouvir mais histórias como esta, que mostram que Deus nunca erra e que sempre há um propósito escondido no que hoje você não entende. Porque no final, tudo o que parecia tragédia se revela como bênção. E a sua história ainda está sendo escrita.